Todas, todos e todes. Vamos agora retomar a programação do seminário Programa Suporte de Pares em Saúde Mental e Drogas, com as mesas da tarde. Meu nome é Juliana Batistuta Vale, eu sou professora na Escola de Serviço Social aqui da UFRJ, componho o projeto Transversões, tenho contato com o projeto Transversões há alguns anos e no último ano agora compondo como professora também. E é um enorme prazer, né, estar com vocês nesse evento tão especial e tão cheio de potência. E vou passar, então, a falar um pouquinho dessa terceira mesa e seguir fazendo a composição para que a gente possa dar sequência nos trabalhos, né? A terceira mesa, ela tem o nome Dinâmica de Funcionamento dos Grupos de Ajuda Mútua e Suporte de Pares. E é uma mesa em que vamos ter a participação ativa de trabalhadores de suporte de pares, teremos uma visão mais operacional e prática dos objetivos e de como funcionam os grupos de ajuda mútua, uma das atividades centrais do suporte de pares. Vamos poder falar um pouquinho, então, mais sobre esses grupos e o significado deles, né? Para isso, então, vamos passar à composição da mesa. Eu quero chamar, já está aqui do meu ladinho, né, o Eduardo Vasconcelos, dispensa um pouco a apresentação, mas é um intelectual orgânico da reforma psiquiátrica no Brasil e também visionário, né, desse programa que temos discutido aqui hoje, Suporte de Pares. O Eduardo é coordenador emérito do projeto de pesquisa Transversões, Saúde Mental e Drogas, Abordagens Psicossociais e Trabalho, vinculado ao programa de pós-graduação em Serviço Social da UFRJ e assessor de programas de suporte de pares. E vamos convidar também a Dejanine Braga, Dejanine Braga, sim, você, e Luísa Lins, trabalhadoras do suporte de pares da Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Vamos convidar também o Gustavo Santos, facilitador do projeto de suporte de pares do Observatório de Saúde do Estudante da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Prazer ter vocês com a gente aqui nessa mesa. E eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo e a gente vai se organizando. Alô? Pronto. Então, nós vamos seguir a mesma dinâmica que nós já tivemos anteriormente. Eu falo um pouquinho, depois eles vão falar sobre o trabalho deles, sobre a experiência deles. Então, só lembrar o seguinte, a gente pede o máximo de silêncio para não interferir, a gravação é muito importante, porque é ela que vai propiciar a gente depois divulgar, né? E vamos lá. Então, pedir para botar o... Então... Tá. Então, agora nós vamos falar sobre os objetivos dos grupos de ajuda mútua. Eu vou dar uma primeira... Opa, já passou. Opa, tá pulando. Eu vou dar uma primeira passada, vocês aqui da mesa prestem atenção, porque já vão comentar a partir do segundo slide. Então, quais são os objetivos dos grupos de ajuda mútua? Porque a gente começou, na verdade, o programa só com os grupos, e depois é que as atividades foram se ampliando, como vocês viram na mesa inicial. Mas os grupos ainda continuam tendo um papel fundamental no suporte de pares. Então, primeiro é reunir e acolher pessoas com situações comuns de sofrimento, aqui no caso da saúde mental, e fragilização, desenvolvendo juntos as estratégias de empoderamento. Nós vamos falar sobre o que é empoderamento na última mesa, quando a gente vai desenvolver os conceitos
né, e a parte mais teórica que sustenta esse programa. O segundo, e eu queria que vocês comentassem isso, ter a oportunidade de falar e desabafar sobre tudo que nos incomoda, né, ser acolhido e ter apoio e reconhecimento. Então, normalmente, uma reunião dura entre 2 a 3 horas, dependendo do espaço, né, e do serviço. E uma coisa que na psicologia a gente chama de catarse, que é essa possibilidade que a gente tem, qualquer pessoa tem essa experiência, está sentindo angustiado, procura um amigo, né, e conta e chora, né? Esse é soltar a energia que está lá recolhida dentro de você. O grupo é uma oportunidade disso, de pares, né, sem a hierarquia, em que as pessoas podem ter tempo de poder expor as suas questões e desabafarem. E ser acolhido pelo grupo. E o pessoal vai falar como é que se dá isso. Depois, o grupo é um exemplo concreto daqueles que, como facilitadores, que é o outro nome que a gente dá ao trabalhador de suporte de pares, de pessoas que estão no estágio mais avançado de recuperação, ou mesmo de pessoas do grupo, né, que desperta esperanças de uma vida melhor, desperta, vamos dizer, estimula a autoestima, o empoderamento e essa autonomia crescente. Ver essa pessoa atuando funciona como esperança para você. Isso, por exemplo, entre os familiares, isso funciona claramente, às vezes, num primeiro grupo. Depois eu quero que vocês falem sobre isso, porque né, muitas vezes esse familiar é recebido por um profissional, fala, por exemplo, num primeiro surto de um membro da família, o meu mundo acabou, porque isso, aquilo, outro, e eu estou ferrado. O profissional pode dizer, não é assim. Normalmente eles falam, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas um familiar, por exemplo, pode dizer, eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu vivi isso, conta um pouquinho disso, e ouve o outro, e ela percebe, pô, então o mundo não acabou, ela está aqui trabalhando, etc, etc. Então, essa questão da esperança de um futuro melhor, às vezes, num primeiro acolhimento de familiar, isso abre perspectivas e diminui a angústia. O profissional pode até ter essa experiência, mas ele não pode falar dela. Elas podem. Depois, fazer novos amigos e companheiros dentro e fora do grupo, quebrando isolamento e recriando a rede. Normalmente, o sofrimento mental, principalmente esse severo, que é a nossa prioridade, muitas vezes leva ao isolamento da pessoa. E ali você pode reconstruir. E as regras do grupo ajudam a você experienciar que é possível você ter esse relacionamento, contar coisas e se sentir protegido. Depois, trocar informações e experiências de como lidar com os muitos desafios da vida e com o sofrimento mental. E aqui é uma área importantíssima, estratégias de lidar com os vários problemas que que as pessoas têm na vida. Boa tarde, dona Luciana. Boa tarde, perdão. Não, você vai ser a próxima. Tá. Ou, não, deixa eu ver. Se você quiser, senta aqui que você vai participar também. Ela é de um CAPS, ela trabalha num CAPS AD. E, então, se ela pudesse apresentar, porque ela não... Eu sou Luciana Paz. Peraí, fala no microfone só por causa da gravação. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou Luciana Paz, suporte de pares do CAPS Heleno de Freitas e me trato no Mané Garrincha. E é um CAPS AD, onde? Todos dois CAPS ADs. Isso. Isso aí. Então, assim, essa coisa de lidar, essas pessoas têm muita experiência de vida.
Nós temos um grupo de ajuda mútua de formação e lá eu participo e faz parte da minha pesquisa também. Eu aprendo muito com esse povo. Tem dia que eu, assim, ó, arrepio assim, meus pelinhos, de tanta das experiências que eles me contam. E depois, o grupo possibilita estratégia de suporte mútuo. Suporte mútuo é tudo que é atividade fora do grupo. Sair para passear, ir para centro cultural, ter oficina de trabalho, outras coisas. E explorando as oportunidades na cidade. Aí são criadas oportunidades da gente sair do serviço, sair da família e ir para a cidade, né? E o último objetivo é buscar junto estratégias de luta contra a discriminação, estratégias de defesa de direitos, participação e protagonismo na sociedade, nos movimentos sociais e na vida política. Tanto ali, junto aos conselhos de saúde, ou no movimento antimanicomial, ou às vezes tem gente que vai até para a militância política. Eu queria que vocês comentassem da experiência, contar um pouquinho de vocês e comentassem um pouco como é que sentem esses grupos que vocês realizam. Boa tarde, eu me chamo Dejanine, eu faço tratamento no CAPS Simão Bacamarte, em Santa Cruz, onde eu resido, e sou trabalhadora de suporte de pares no CAPS Neuza Santos, no Jabu, onde pego uma área ali de Senador Camará, né, e outras Bangu, e é em volta de muitas comunidades, né? Então, é um local muito fragilizado, como todos os locais hoje em dia está bem fragilizado, né? Em janeiro, o CAPS ficou 3 dias fechado por conta da barricada zero. Isso atinge muito a saúde mental dos nossos usuários, porque eles têm o CAPS como uma referência muito grande de tudo que já foi dito aqui, dessa parte do acolhimento, da escuta. Não é só uma questão de ir lá, pegar remédio e ir para casa, né? No CAPS Neuza nós temos bastante coletivos, temos agenda cultural, a gente prioriza muito a saída do CAPS, né? Usar muito o território como ferramenta de cuidado. Eu costumo dizer cuidado em liberdade, né? Eu estou no CAPS, dia 4 de abril vai fazer 1 ano, né? Eu estou muito feliz por fazer parte desse grupo, desse projeto. Eu aprendo muito com os meus colegas de projeto, aprendo muito com os usuários, aprendo muito. Na verdade, são eles que trazem as demandas. Eu fiquei 4 meses para formar o meu grupo de ajuda mútua no CAPS. Houve esse trâmite em que eu participei de 2 grupos de ajuda mútua, né, para poder experimentar a vivência desse grupo, como se dá na prática, né, para poder implementar o meu grupo, né? Na verdade, o meu grupo não, o grupo, porque o grupo é de todos, né? E aos poucos foram chegando os usuários. A princípio foram poucos, tivemos assim, no primeiro dia 4 usuários, hoje nós somos 15, né? O grupo está crescendo, e é um grupo que tem esse lugar, né? Do protagonismo do grupo, desses usuários. São usuários que, fora os seus transtornos psíquicos e mentais, tem também o uso de, até pela localidade, infelizmente, né? Porque tem bastante oferta. São usuários de outras substâncias, né? E eles têm, no grupo, assim, um lugar realmente de liberdade
sem precisar se expor. Eles têm como garantia ali um espaço e algumas horas para se colocarem, trazer suas aflições, né, suas limitações, suas necessidades. Eles, entre eles combinaram, né? Eles chegaram ao ponto de dizer que assim, o CAPS funciona de segunda a sexta. E o que a gente faz sábado e domingo? Vamos, entre nós aqui, trocar telefone e ver alguma coisa para a gente fazer sábado e domingo? E eles mesmo assim darem essas possibilidades de estarem na vida realmente, né? A vida deles não é só o CAPS. É a vida, é a sociedade. Né? E no último encontro, eles queriam abordar uma questão muito delicada. Foi um consenso entre o grupo, fazer uma roda de conversa, falar sobre luto. Foi muito sofrido, porém foi muito significante, porque eles puderam falar sobre essas perdas, e eles assim têm como perdas não somente a questão da morte, né, e da vida, mas tem como perdas também de uma amizade, de um parente que não tem um apoio. A grande maioria dos nossos usuários tem essa questão de não ter o apoio familiar, né? A gente está prevendo fazer um grupo de familiares no CAPS, para poder trazer mais o familiar para dentro do CAPS, para dentro do acompanhamento aos seus familiares. Então, é um grupo que pode se falar de tudo ali, entendeu? E eles que trazem as questões, eles que se movimentam, e assim, passa tudo muito rápido. São horas ali, e eles perguntam, semana que vem tem mais? Eu falei, não, é de 15 em 15. Né? É de 15 em 15 dias, e a gente tem uma programação, eu entrego para eles direitinho os dias da programação, o horário, e a gente tem percebido que a gente precisa sair um pouco do CAPS mesmo. Fazer esse grupo um pouco fora, mais no território, buscar outros caminhos para eles poderem se expressarem de uma maneira assim, mais autônoma, né? É isso. Obrigada, Dejanine. Vou passar para a Luísa. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa, eu faço o trabalho de suporte de pares no CAPSI Maurício de Souza, é um CAPSI 3, infanto-juvenil, e a minha experiência, né, ela acontece desde 2012, quando eu recebi um diagnóstico do meu filho tem esquizofrenia paranoide, e aí quando eu começo a contar no grupo de pares um pouco da minha história, as mães, né, começam a ficar mais à vontade, porque o suporte de pares é um grupo que eu acho que o recurso principal é o vínculo. Nada melhor, né, do que quem tem a experiência de um transtorno mental, de uma síndrome, de alguém, né, um ente querido adoecido, que a situação também, ela atropela a gente, né, como cuidadora. A gente tem filho e a gente não imagina que um dia vai passar por esse momento difícil, da gente poder entender. E aí, assim, foi todo o meu caminho até hoje, que eu continuo aprendendo com meu filho. E nesses encontros, eu começo falando, né, um pouco do meu cuidado com meu filho, da minha experiência. E aí aquela mãe que chega um pouco, né, entristecida, ela não fala num primeiro encontro. Só vou complementar, essas reuniões, elas acontecem em forma de roda de conversa, numa sala fechada, onde a gente fala um pouco sobre as regras do programa, que o que elas estão conversando ali vai se manter ali na sala, a não ser quando a gente perceba, né, que tem
alguma situação muito delicada e grave, como já foi o caso de uma mãe dizer que ela estava muito afim de matar o filho, isso não podemos, né, guardar, a gente teve que passar para a equipe. E esse sigilo, né, esse lugar, esse local, é um local que elas já esperam contar com esse tipo de planejamento. E aí, assim, quando eu começo a contar, voltando, né, quando eu começo a contar a situação para algumas mães que estão na primeira vez do encontro, tem aquela mãe mais tímida, que está muito triste, muito deprimida, e ela não fala. E aí, à medida que vai acontecendo a reunião, as mães já vão ficando assim mais familiarizada, né, de mais à vontade. E aí, no segundo encontro, essa mãe, né, que estava tímida, já levanta o dedo pedindo a fala. E aí, no último encontro, é a mãe que mais fala. E aí a gente tem que pedir, né, a palavra para dar oportunidade para outras mães. Mas esse trabalho do suporte de pares, quando a gente comenta, né, o que a gente passa sobre a nossa tristeza, o que a gente faz, a gente tem vários exemplos de mães que estão sobrecarregadas, que elas não conseguem ver mais a vida com alegria. Tem umas que, porque o Maurício de Souza é aqui dentro desse complexo da faculdade. E aí tem muitas mães que chegam e acham que ali ainda é o Pinel, e a gente tem que desconstruir tudo isso, informar, não, aqui é um centro, né, de psicossocial para poder ajudar, a gente não interna, que elas já chegam, né, com esse, que é um preconceito forte, né, de entender que a saúde mental é um transtorno grave, não tem mais esperança, não. E aí, a partir do momento que a reunião acontece, o bate-papo, a conversa, o desabafo, elas vão entendendo que é importante estar nesse lugar. É um lugar de pertencimento, que só elas sabem o que elas passam para poder chegar até ali e desabafar e compartilhar. E aí, assim, nesse trabalho que eu faço aqui no CAPCI, a gente tem mais ou menos 2 horas de tempo, né, até por causa da sala, e às vezes a gente tem que pedir para encerrar, porque elas querem continuar. A gente, às vezes, tem alguma atividade que a sala tem que ser aproveitada para outra oficina. E aí elas, sabe, eu tenho essa dificuldade de encerrar porque não acontece assim tão fácil, que é o momento de encontro, é o momento que elas precisam falar sobre o que elas estão passando. E no grupo, o trabalho é tão potente que a gente criou um grupo de WhatsApp. O grupo já sofreu 2 lutos. Um luto foi de uma familiar, que era uma pessoa muito presente, e aí o grupo sentiu muito. Algumas mães, né, com o corpo técnico, chegou até a ir para o sepultamento. E também de uma criança, que o pai contou, né, uma história, essa criança ficou praticamente 1 mês, e aí, nesse período, estava tendo encontros do suporte, e as mães, né, criaram um vínculo com esse pai. E essa criança veio a falecer. Então, essas dores são compartilhadas, e principalmente para esse pai que perdeu esse filho, que era um filho único, ele conta até hoje com o grupo. A criança não está mais aqui, mas ele, de vez em quando, ele aparece. Ele fez questão de reunir a equipe técnica para poder passar, né, conversar um pouco sobre a dor. E aí, nesse momento, foi um encontro de suporte de pares, que ele se desabafou. Mas é isso, o grupo ele fortalece, né, aquelas mães que estão aí nesse cuidado. A frequência maior é das mulheres, são das mães. Eu tenho somente um pai que ele toca flauta, ele não aprendeu a flauta em nenhuma escola de música, ele aprendeu olhando os vídeos na internet, e um do trabalho que ele faz questão que aconteça no suporte é participar do encontro, e no final do encontro ele faz uma playlist de músicas tiradas na flauta. Quando é época de carnaval, ele faz uma playlist só de marchinha, tirada na flauta, e as mães, assim, viram um baile de carnaval, que é muito legal. E o outro pai que também frequentou, que é a história de homens, né, de pais responsáveis,
foram só esses 2 casos, a maioria das vezes são as mães que participam. Na época, eu não tinha uma sala específica e tinha uma maca nessa sala, e aí esse pai dormiu na maca e dormiu de roncar. Então, assim, né, as mulheres, as mães, né, corajosas, de estarem ali, né, falando um pouco da vida, do cuidado, isso fortalece. É esse ambiente, né, que a gente precisa ampliar cada vez mais nos lugares, né, de saúde mental, para poder as mães, né, terem a oportunidade que a gente tem. Ali é um trabalho assim horizontal, não é visto como, porque eu trabalho no Maurício de Souza, ela é um profissional, é uma técnica. Não, eu sou uma mãe que passo pela mesma dor, igual a todas que estão ali. E isso tudo é compartilhado, né, com muito amor, com muita atenção e muito cuidado. Passo a palavra. Obrigada, Luiz. Vamos passar para o Gustavo. Olá a todos presentes. Eu me chamo Gustavo, estava aqui na mesa de abertura, e eu acredito que o suporte de pares na UFRJ ele segue um padrão um pouco diferenciado da rede como um todo. Em primeiro ponto, porque a gente somos estudantes. Muitos deles nunca chegaram a frequentar um CAPS ou alguma outra rede de apoio psicossocial. Falando um pouco de mim para contextualizar, eu cheguei na universidade jovem, tinha 18 anos, acabava de fazer 18 anos, e vim do interior de São Paulo. Então foi um processo um pouco conturbado para mim, né? Sair de uma cidade pequena e vir para uma cidade grande sem nenhum apoio de alguém que morava aqui já, né? Ou seja, não tinha nenhum familiar, não tinha nenhuma rede estabelecida. E a primeira rede de apoio que eu encontrei foi o pessoal que morava comigo na República. Então, foi a primeira rede de apoio foi onde eu comecei a entender a importância desse afeto que a gente vai construindo com outras pessoas, que hoje, para mim, ainda são parte da minha família. Eu precisei trancar a faculdade por conta de problemas psiquiátricos, retornei para minha cidade, me tornei usuário do CAPS durante 1 ano e meio, 2, e consegui retornar às atividades da UFRJ. Quando a gente teve conhecimento do suporte de pares, eu acredito que Tuane também, ficava se questionando como que iria funcionar. A gente até veio num suporte de pares aqui, mas a gente tinha muita ânsia em descobrir como seria, como que os estudantes iriam aderir, e para nossa surpresa foi muito diferente de tudo que a gente imaginava. Em primeiro ponto, os estudantes, eles se abriam logo de primeira, ou em pouco tempo eles já se abriam. Eu até lembro que no começo, eu e a Tuane até brincava, tipo, quem vai começar falando primeiro? E aí eu e ela entrava, tomava frente e contava de algum problema que a gente tinha passado durante a semana. Às vezes nem era algo tão grande, era alguma coisa relacionada à faculdade, e isso dava muita abertura para as pessoas falar. E chegou um momento onde pessoas que já frequentavam a rede de apoio falou no suporte. Isso eu nunca falei em terapia. E para a gente isso foi muito enriquecedor, porque entendendo que não existia essa liderança, não existia essa hierarquia, os estudantes passaram a se abrir muito mais com a gente. E foi onde a gente foi percebendo que a gente tinha que flexibilizar algumas regras que a gente recebeu, né, do suporte pares. Uma delas, como a Tony falou, foi a questão dos horários. Então, muitas pessoas saíam da aula muito tempo depois, entrava lá na sala e a gente pensava que isso ia atrapalhar. Mas, em certo ponto, a gente percebeu que não, que enriqueceu bastante. A pessoa chegava lá com uma ânsia de falar, querendo falar, pedia para estender o suporte, e era sempre muito aberto, todas essas falas. Uma questão que eu gosto muito de lembrar também do suporte de pares na universidade é como a gente constrói laços. Até hoje, às vezes, tem pessoas que faz semanas que eu não vejo no suporte, e eu paro e começo a conversar, a gente sai andando junto pela universidade e cria, né, uma conexão, um laço muito forte e enriquecedor. E um outro pensamento que eu tive, inclusive agora na hora do almoço, foi quando eu estava no banheiro e um outro facilitador, usuário do suporte, veio me perguntar se eu atualmente frequentava, né, o CAPS, as pessoas também, e aí eu lembrei que a universidade tem esse papel muito diferenciado, como eu disse, né? São pessoas que elas não estão lá, às vezes por um problema, por alguma questão psiquiátrica ou psicológica, mas o pares na universidade, ele vende que todos lá somos estudantes,
todos lá passamos pelos mesmos problemas da universidade, pelas matérias, pelo distanciamento com a família, por questões, né, que vai englobando todo aquele ambiente que é único. Eu acredito que muitos aqui estejam vivenciando a universidade, sabem como que ele pode ser desafiador, mas também que ele pode ser muito reconfortante. E acho que é isso que a gente tenta trazer para os suporte pares. Muitas vezes a gente encontra questões levantadas e parece que é algo muito grande, e aí chega uma outra pessoa do suporte, um outro usuário, e fala, mas eu já passei por isso, e para mim aconteceu dessa maneira. E essa pessoa ela começa a se acalmar. Primeiro ela chega lá muito assustada quando ela vai dar o seu depoimento, e conforme o grupo vai dando suas experiências, parece que a pessoa fica muito mais calma. A gente já teve casos de um usuário falar, eu vou desistir da faculdade, eu vou trancar, eu vou embora, não quero mais ficar aqui. A gente, não, calma, a gente já passou por isso, dá para resolver, e todo mundo sentou lá, começou a contar a experiência, aí um falava, eu acredito que você pode ir em tal lugar, e a gente procurou na hora onde que era tal lugar, e a gente sentou ali nessa questão de acolhimento. Então, eu acredito, falando mais da universidade em si, que é um espaço diferente, né, para o suporte pares, até pela essa questão do projeto piloto, que a gente não lida diretamente com a rede de saúde do Rio de Janeiro, ou às vezes nem mesmo da UFRJ, tem pessoas que vão direto para o suporte, antes de passar por qualquer outro lugar, mas a gente também direciona quando necessário. Às vezes a gente vê que a pessoa está em um episódio mais grave, ou ela manda mensagem no WhatsApp, ou ela acaba ligando, e a gente fala, olha, eu acredito que é melhor você procurar uma ajuda no CAPS, pergunta o endereço da pessoa, ensina como ela pode chegar lá, ou quando a pessoa traz um tema que não é muito comum ali na universidade, onde que às vezes a gente acaba não passando, né, por certos desafios que acontecem. Então a gente acaba direcionando ou para o CAPS AD ou para outro CAPS, a gente acaba direcionando também em uma cartilha os números onde essa pessoa pode estar ligando. Eu acho que é um projeto bem bacana da universidade, que eu não conhecia até entrar no suporte pares, é que na própria página da universidade tem os números que cada pessoa pode entrar em contato, ou e-mail, que o seu centro mesmo disponibiliza para estar ajudando essas pessoas. Então o suporte, para a gente, ele acaba encurtando alguns caminhos que a gente não conhecia e também fortalecendo muitos vínculos com pessoas de outros cursos, de outras áreas da universidade, inclusive de outros centros, né? A gente lá do Centro de Letras e Artes, e a gente já teve pessoas do Centro de Tecnologia, pessoas do IFIX, pessoas da pós-graduação, e até agora nas férias, quando a gente fez um encontro cultural no CCBB, teve um amigo meu de história que ele passou a frequentar, e aí depois ele veio me questionar, falando, mas eu vou poder participar do suporte quando voltar às aulas? E aí foi até um ponto de debate, né? Porque ele estuda no IFIX, e até então, a gente está com um projeto de expansão, mas até então o suporte pares é localizado no Centro de Letras e Artes. Então é uma pessoa que está longe do Centro de Letras e Artes e que quer frequentar, que quer estar ali presente. Embora a gente ainda não tenha grupos numerosos, a gente trabalha em média de 2 a 4, às vezes 5 alunos, mas é sempre uma discussão tão rica que a gente tem que lembrar que a gente precisa acabar. E uma coisa que eu lembro é que quando a gente frequentou o suporte pares aqui, a conclusão era muito curta. E um outro entendimento que a gente teve, que nossa conclusão ela tem que terminar, às vezes, no meio do próprio suporte pares. Porque quando a gente fala que a gente precisa concluir, às vezes a pessoa que estava ali o tempo todo esperando para falar, mas estava com vergonha, ela meio que se sente ali, não, eu preciso falar agora, porque senão eu vou levar isso para casa e vou continuar remoendo isso. Então, a nossa conclusão, na verdade, é como se fosse um marco. Ali metade ou 2/3 ali da nossa reunião. E é muito rico, porque a conclusão ela se torna uma outra reunião. A gente até brinca, às vezes tem a conclusão da conclusão para fechar todos os temas abordados. Era isso que eu gostaria de falar do nosso funcionamento. Luciana Paz, né? Eu podia falar de uma forma mais técnica, mas eu acho que o suporte de pares é uma troca de afeto. É um ambiente onde você
se abre, mostra quem você é, escuta o outro e divide as dores e as alegrias. Geralmente quem chega num CAPS-AD com transtorno mental ou não, ele chega totalmente quebrado, com os laços familiares quebrados, com os laços afetivos quebrados, com os laços profissionais quebrados e os sociais. Então, ele chega sem ter nada. E, através do grupo, você começa a fazer parte de algum lugar novamente, compartilhando, chorando, revoltado com o sistema que não te abraça, pelo preconceito da doença da dependência química, que hoje no grupo, eu cheguei mais tarde porque meu grupo vai de 9 até às 11h30 da manhã. Então, eu não podia me ausentar direto assim, sem avisar. Então, hoje falamos sobre a importância que tem você revisitar aquela situação da sua vida que te causou danos. Como você viver com aqueles pensamentos repetitivos que você não consegue resolver. E é visitando esses lugares que o nosso cérebro vai conseguindo caminhos para poder solucionar. Então, eu não vou estender muito, porque eu acho que eu sou a soma do que todas elas falaram, entendeu? Eu acho que o grupo de suporte de pares é como se fosse família. Obrigada. Luciana, quantas pessoas tem no seu grupo? Hoje eu tenho 28 usuários, mas eu comecei com 32. Foi diminuindo. Tem dias do mês que tem um pouco menos, tem dias do mês que tem um pouco mais, mas a média são 28. E conta um pouquinho também da oficina que você criou lá. Vamos lá. Eu comecei como suporte de pares, né? Mas quando eu não estou dentro daquela sala de suporte de pares, eu sou uma técnica de saúde mental, que trabalha no CAPS em todas as posições. Então, na segunda eu tenho um curso de crochê, que eu dou aula para homens, a maioria em situação de rua. Na terça-feira... Quantos participam dessa oficina? São 8, mas não pode passar disso, porque senão eu não dou conta. Porque o crochê tem que ser de 1 em 1. E na terça-feira eu tenho o grupo de arte e cultura, que a gente faz trabalhos artísticos, que são, em média, também uns 10, às vezes 4, às vezes 6, e o suporte de pares, que é o grande carro-chefe. E na quinta-feira é o meu tratamento no CAPS, que eu faço exatamente igual a eles. É isso aí, legal. Então vamos voltar agora para mais detalhes sobre o funcionamento do grupo, tá? E vocês, que, quando quiserem comentar, é só falar. Então, quais as características, então, de um grupo de ajuda mútua? Primeiro, um perfil comum dos participantes, aqui no caso o sofrimento psíquico, o uso problemático de drogas. Ser pequenos, a gente recomenda não ter mais de 15. O da Luciana é exceção. E às vezes a gente tem que desdobrar o grupo, porque o grupo está grande para dar oportunidade de todos falarem. Ter encontros sempre regulares, né, no mesmo dia da semana, horário e lugar, geralmente quinzenais, tá? E com o apoio dos apoiadores externos. O grupo não tem duração definitiva, né? Vamos fazer um grupo para 5 meses. Ele continua, as pessoas entram e saem. Eles são geralmente abertos, mas o grupo pode chegar um momento, um grupo muito grande, por exemplo, com a Luciana, nós vamos dar uma fechada porque não cabe mais, né? E as demais atividades, como oficinas, os passeios, atividades externas, que a gente chama de suporte mútuo, não invalidam o grupo. O grupo está sempre lá.
Então, você pode até combinar um passeio no final de semana, mas na reunião, na semana que vem, você vai ter que voltar, você volta para o grupo, né? Então, essas são algumas características do grupo. Algum comentário? Então, vamos embora. Quais são as características do local? Isso é importante, para fazer os recursos necessários para a realização do grupo. O local tem que ser um local protegido, que assegure a privacidade e anonimato das pessoas, né? Nós vamos ver as regras. Se possível, fora do ambiente. Tem grupos que são realizados na comunidade, em centros sociais, etc., quando é possível, para exatamente deslocar essa coisa de ficar centralizando tudo no CAPS. Tem que ser um ambiente seguro, sem risco de violência no percurso e durante as reuniões, fácil acesso para os participantes, incluindo a questão do transporte, principalmente se é na comunidade. A sala tem que ter porta fechada durante as reuniões, sem interrupções, entrada de pessoas estranhas, ter paredes e janelas que assegurem que as pessoas não são escutadas lá fora. Um conforto básico, nós já tivemos de experimentar fazer, por exemplo, numa secretaria da área do Estado aqui, que o local era horrível. Não deu certo, tivemos de procurar outro, né? Tem que ter cadeira confortável, boa ventilação, baixo ruído, ventiladores ou ar-condicionado para o dia quente. Não adianta as pessoas estarem numa situação desconfortável. Acesso à água potável e banheiro, legal, e, se possível, proximidade de recursos sociais, esportivos, etc. Por exemplo, na Ilha do Governador tinha um centro esportivo com uma biblioteca, etc, etc. E a gente saía, o pessoal saía do CAPS e a gente fazia grupo lá, na biblioteca. E ali já tinha acesso a esporte, etc, e uma boa biblioteca. Depois, isso nós aprendemos durante a pandemia. Não podia se reunir. Então, é possível fazer grupo virtual. Tá? Como é que funciona? Primeiro, a gente tem que reconhecer que, principalmente, os usuários têm telefones celulares ou com carga de dados muito reduzida, né? E, às vezes, a conexão é limitada, cai frequentemente, mas as experiências que nós tivemos começaram com um grupo de WhatsApp, trocando informação, vivências, e ali a gente marca um horário de reunião. E mesmo no WhatsApp é possível você trocar foto, trocar áudio e trocar mensagens escritas. Depois da reunião, todo mundo tinha o compromisso de apagar essas mensagens durante a reunião. Tá? Na pandemia, os profissionais também puderam iniciar esses grupos e depois ir se afastando ou passando a liderança para os usuários e familiares. O grupo virtual tem a vantagem de acolher pessoas de diferentes locais. Nós já recebemos aqui, em um grupo de familiares, uma familiar lá do Espírito Santo que queria, durante a pandemia, participar de um grupo e a gente acolheu. E incluir essa questão da cidadania virtual. Aqui tem um potencial enorme de crescer. Tá? Ou seja, se vocês tiverem acesso no CAPS a ter internet, etc., e poder fazer grupos, isso vai avançar muito. Tá? Depois, tem que ter um lencinho de papel, caneta e papel para anotações, a lista de regras do grupo, nós vamos falar sobre isso, e o material para lanche. Aqui a gente sempre tem um biscoitinho, um café, né, água, isso é importante, e é importante a gente negociar com o serviço para fornecer isso. O lanche é algo simbólico que a gente compartilha. Depois, os grupos são muito sensíveis a dificuldades cotidianas dos participantes e das condições de transporte, os desencontros e a ausência do facilitador. Muitas vezes o grupo
desmobiliza, né? Então, é preciso fazer uma frequência compatível com as necessidades e o horário adequado para os participantes do CAPS e fazer uma pesquisa. Qual, então, o melhor horário, o melhor dia dentro da grade do CAPS, etc., né? E um planejamento rigoroso do tempo de férias, ou de saída, ou de feriado. Vai dar um feriado no dia do grupo. Como é que nós vamos fazer? Tem que planejar. E outra coisa, ter uma boa comunicação entre o facilitador e os participantes. Às vezes tem problema em cima da hora. Por exemplo, deu um problema de segurança lá no CAPS. Como é que a gente avisa? Ó, não vem, não, ou nós não vamos ter reunião, etc. Vocês querem falar um pouquinho sobre esses desafios? De fato, são desafios, porque o CAPS Neuza, por exemplo, ele tem uma estrutura física, né, o prédio é muito pequeno, nós não temos muitas salas para atendimentos, e o grupo é feito na Copa. Na Copa, onde vai dar na administração que é atrás. E aí a gente fica assim, eu fico um pouco preocupada em relação a isso, né? Para manter esse sigilo e esse lugar protegido que eles se acolhem. Né? Eu tenho muito cuidado, muita preocupação com isso. Já foi pior nesse sentido de ter que compartilhar esse espaço com os outros serviços que acabam atravessando o grupo, né? A reunião, o acontecimento do grupo. Então, tem muito essa preocupação, entendeu, professor? Porque eles, de fato, assim, quando eu contei a minha história para eles, que eu também sou uma usuária do CAPS, né? E que eu tive uma possibilidade de melhora, tive a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Isso é muito, assim, é um combustível a mais que eles têm. Eles nos veem assim como um espelho. Então, tem esse desafio. Eu fico muito preocupada em relação a isso, com o espaço físico do CAPS, para defender esse sigilo e essa proteção do grupo, né? Então, para mim, ainda é um desafio. Falar sobre as regras elas salvam, porque, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp, que são todos os responsáveis que participam do programa, e lá no início eu tive que colocar o horário, né? Porque avança, assim, se bobear, meia-noite tem gente falando já bom dia com você. E aí, né, tive a ideia que o professor, né, mesmo orientou, de colocar as regras, né, do horário, que é importante. E aí a gente combinou que quando tiver alguma situação grave, que já aconteceu, dessa comunicação acontecer num domingo, a pessoa colocar, né, grave, aí eu já vou entender e aí posso ajudar, porque o Zap é no meu telefone. E aí a gente tem que botar, sim, um limite, senão a gente só trabalha assim, é 24 horas, né? Saúde mental aí e não dá. Mais alguém? Quando eu cheguei no CAPS, eu fiquei 3 meses no forno. Eles não me deixavam fazer o grupo de jeito nenhum. Eu acho que eu realmente não estava preparada na época. Então, eu fiquei em várias frentes aprendendo a trabalhar dentro do CAPS. E aí, quando a gente começou esse grupo, eu estava muito assustada, com medo de não ter ninguém dentro da sala. Era o meu maior pavor, eu fazer um grupo para a parede. E aí, veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, eu passei as regras, que a principal regra é o que a gente fala lá dentro, fica lá dentro.
Essa é a regra principal. É a regra de que, quando alguma pessoa está falando, eu só posso pedir para interromper, levantando a mão, se o que eu falo está relacionado com o que ela está dizendo. Se for para falar de mim, só no meu momento. Então, com essas regrinhas, o grupo flui. São 3 horas de grupo, semanalmente, toda quarta-feira, de 9 a meio-dia. Às vezes acaba um pouquinho mais cedo, mas geralmente nunca dá. Porque a minha sorte é que nem todo mundo quer falar, né? Porque senão não ia conseguir dar conta. Quando a gente fala de espaço, para a gente, a implantação do suporte de pares na UFRJ, no começo é até um pouco desafiador. Eu lembro que a gente contou muito ali com o apoio da coordenação, da Ju, com a Natália, porque primeiro a gente teve que descobrir o horário, e para a gente descobrir o horário foi algo que, assim, numa universidade pública, com vários cursos, a gente precisou ter o contato com as secretarias, identificar quais eram os melhores dias, e aí a gente encontra o dia. E quando a gente encontra o dia, a gente tem que encontrar as salas disponíveis. Então, quando a gente vai fazer o nosso suporte, teve alguns problemas para encontrar a sala, mas tanto a Natália quanto a Ju atuaram firmemente, bateram de frente com a secretaria, falaram, isso não pode acontecer, a sala tem que ficar livre. E hoje a gente está com a sala dos servidores, que é uma sala muito confortável, uma das poucas que tem ar-condicionado, cadeiras confortáveis, então isso melhora muito ali a qualidade para a gente estar conversando com os alunos, de igual para igual. E uma outra regra que eu estava lembrando que a gente criou na universidade, que ajudou muito se tornar um ambiente mais confortável, é que qualquer pessoa pode interromper a outra se ela não se sentir confortável com aquilo que está sendo falado. E não necessariamente é um posicionamento errôneo da pessoa, mas às vezes é um assunto que a pessoa tem certa delicadeza para tratar. Às vezes a pessoa está falando de um certo problema que a outra não sente tão bem, então a gente deixa a pessoa, às vezes, falar, né, olha, isso daí eu não me sinto bem, e aí entra num certo debate até interessante, porque desconstrói certas questões que estão sendo levantadas, ou reforça algumas outras que acaba ajudando o entendimento de todos. Teve até falar bem rápido, teve até um caso de que um usuário usou um termo não muito adequado. E a outra pessoa que se sentiu ali ofendida por esse termo, ela se levantou e falou, olha, falar assim não é legal. E a pessoa que falou, ela não entendia o porquê. E aí o usuário, ele tomou a frente e falou, isso não é legal por conta disso e disso. E ele explicou de uma maneira tão rica, mas com detalhe, mas sem com compaixão até da outra pessoa que não entendia. Que a outra pessoa falou, nossa, desculpa. E isso eu acredito que ajuda muito ali no meio universitário, tanto por ser um meio majoritariamente branco, elitizado, e que muitas pessoas não têm concepção de que, às vezes, ela está falando pode causar um certo impacto em outra pessoa. Então foi a partir desse momento que a gente criou essa regra também, para permitir que a pessoa, quando ela não se sinta confortável, ela poder falar que ela não está confortável. Vamos lá. Continua lá com os slides. Oi? Se querem falar, tem que vir aqui. Ah, não. Está gravando, meu irmão. Aqui é assim, levantou a mão, quer participar, é nosso trabalhador de suporte de pares, você se apresente e vem aqui. Boa tarde. Então, me chamo Yuri, sou do suporte de pares também do DEAMB ambulatório. Familiar? Familiar. Meu filho faz tratamento no Heitor Villa-Lobos, lá em Madureira. E, sei lá, eu senti uma necessidade de falar, né? Porque estão falando um pouquinho de cada serviço, né? Todo mundo aqui do CAPES. E a gente está aqui, eu e a Priscila, nós somos do representante do DEAMB. Eu sou do Rio Comprido, ela do Mangarão. E compartilhar com vocês também um pouco contra o desafio de estar lá, né? Porque... É o deambulatório que o Hugo falou na manhã, isso. Tá? Fala DEAMB, é deambulatório. É o deambulatório, que é um serviço de média complexidade, né?
que nem a baixa do pessoal da clínica da família, né, que fica fazendo tratamento lá, nem de alta como do CAPS, né, dos CAPSIs, como está sendo dito aqui durante o dia. A gente fica meio que nessa divisão, né? Então, a gente também tem um desafio muito grande, porque a gente não tem nem sede própria, né? A gente fica ali deambulando realmente pelo território, encontrando, articulando, né? Muitas das vezes também tendo que conquistar nosso espaço mesmo, pedindo, né? Algum lugar que a gente possa fazer as reuniões. E é muito desafiador, porque esse pessoal lá do território, que é novidade, já é novidade do ambulatório, né? O suporte de pares é mais novidade ainda, porque é um trabalho que a gente tem maior de ficar explicando dos dois tipos de serviços e mostrar para eles o quanto que é importante estar fazendo parte do suporte também, né? E o que é o suporte. Assim, pelo menos no meu caso, eu vou dividir uma história com vocês, de que teve uma mãe que também estava muito angustiada, muito né, sufocada já com essas mesmas histórias de estar sozinha, né, de estar ali cuidando da filha, que é uma filha autista, né, sozinha, e aí, graças à minha ajuda, né, dela ter conseguido suporte e tudo mais, ela me deu no início, ela ainda me diminuiu, falou que não era para me estar ali, que era para ser um psicólogo, né. Aí eu falei para ela, não, eu estou aqui, eu sou um familiar, tem um motivo para estar aqui, né, e eu consegui ajudá-la, que aí, tipo, isso foi em meados de novembro. Quando chegou em janeiro, ela falou assim, cara, eu só tenho que te agradecer, porque você me ajudou muito. Hoje eu consigo me ver, né, entender que eu sou a mãe, mas também sou a Viviane, né, que era o nome da pessoa. Assim, você me ajudou muito. E ela é uma das pessoas que não faltam à reunião. Como tem todos esses desafios, né, de fazer um trabalho também para os responsáveis entenderem o que é, eles também têm uma dificuldade de entender o que é trabalho em grupo, né? E todo mundo quer sempre o individual, então sempre ficam nessa constância ali. E o grupo normalmente tem em média 10 pessoas, né? Mas aí, como a gente sabe que está tratando de saúde mental, né, cada um tem suas dificuldades de ir também, porque às vezes tem um familiar que não está muito bem, eles têm que ficar em casa. E lá no ambulatório a gente trata todas as idades, né? Não só criança e adolescente, os adultos também. Então, muitos deles também têm suas dificuldades, né? De com quem vai deixar a criança, com quem vai ficar, sem rede de apoio. É muito desafiador, mas é muito bom também, né? Eu atendo pelo menos 3 clínicas diferentes, então a gente vê várias situações, a gente vê várias pessoas também nos procurando, né? E é muito gratificante. Muito obrigado, Yuri. Então vamos lá, vamos continuar um pouquinho aqui no nosso Data Show. Então, vamos lá. As regras básicas, elas são fundamentais. E ela é parte, a gente entende como um contrato inicial que as pessoas têm que aceitar para participar da reunião. Primeiro, pontualidade. O sigilo foi muito falado, então o grupo é uma caixinha de segredo das pessoas. Não pode falar para fora que ele participa do meu grupo ou não, é sigilo, né? Não pode falar, ó, esse tema, o que é discutido lá, né? Mas o pessoal gosta muito de fotografia, tirar fotografia do grupo, etc. Só é possível ter foto, e isso tem que ser avisado, para os colegas do suporte de pares. Não pode passar para fora que aquele é o grupo, porque aí poderia identificar as pessoas. Mas entre nós da rede, eles sabem que só pode passar para os colegas do suporte de pares para mostrar o trabalho, olha que legal, com várias pessoas. Agora, nos eventos externos, que vai fazer passeio, etc., aí não tem problema, porque é uma atividade de suporte mútuo fora do grupo. Essa outra regra é fundamental. Eu digo para vocês o seguinte, se vocês pegam manuais de grupo de suporte de pares de ajuda mútua ao redor do mundo, da OMS, são as mesmas regras e nós fizemos aqui em 2013, publicamos um manual, depois a OMS publica também praticamente as mesmas regras e algumas delas vêm do Alcoólicos Anônimos também. Então tem toda uma tradição de regras que são muito similares.
Essa aqui é fundamental, a ausência de crítica e julgamentos por uma cultura da paz, aceitação da diversidade e do jeito de ser de cada pessoa. Nós, nos grupos que com eles, os trabalhadores, isso normalmente não acontece. Mas nós temos um grupo de formação em que cada dia é um facilitador. E, às vezes, tínhamos usuários, principalmente os usuários, muito exaltados e que faziam críticas um ao outro. Teve ocasião em que a regra é essa. A gente falava, essa é uma regra que você não pode fazer crítica ao outro. Se insistiu, tem que dar uma passeadinha para se acalmar lá fora. Por quê? Porque as pessoas têm que se sentir protegidas dentro do grupo. Então essa é uma regra de ouro, tanto do sigilo quanto das críticas e julgamentos. Outra, respeito à lista de espera e tempo de fala. Então, quando o grupo está fluindo, poucas pessoas, a gente às vezes deixa sem lista, né, de inscrição. Mas quando tem muita gente, tem que fazer lista de inscrição e tempo de fala. Se uma pessoa se emociona, aí a gente pede ao grupo, o facilitador do grupo, pede ao grupo mais tempo para ela. Porque também se ficar centralizado só numa pessoa, os outros entram em ansiedade, porque também querem falar. Então, essa questão do tempo, ela é importante. Né? E aí a gente falou, ó, dá para concluir, porque nós tem outras pessoas, e aí todas vão sentir que tem espaço de fala. E a outra regra importante, não a propaganda e pregação política, partidária, religiosa e esportiva. A pessoa pode até falar, e a gente sabe, olha, a militância política ou religiosa, etc., enquanto processo pessoal, que tem importância, nós temos pessoas, por exemplo, que falam muito assim, ó, eu frequento um centro espírita que me ajuda muito. Ela pode falar sobre isso, mas ela fala, vocês não querem ir no centro espírita? Opa, não pode. Rezar um Pai Nosso, Ave Maria, não pode. Cantiga religiosa também não pode. Nós temos que ter respeito à diversidade que a gente tem. Tá? Então, essas são as regras básicas de um grupo e que o respeito a essas regras, e daí ser uma contratação inicial, é que permite que eles tenham poder de coordenar uma reunião. Mas nós não temos muito problema. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre se vocês têm tido problemas com regras no grupo. Então, vamos aqui voltar. Dá muito trabalho para quem está operando, mas tudo bem. Não, então, a regra da foto no grupo, né, eu sempre aviso e peço permissão, né, quem autoriza para publicar no próprio grupo. Só que tem responsável que não topa sair na foto, e aí a outra parte vai para um cantinho da sala, e aí a gente tira desse grupo e dessa pessoa não. É importante, né? Fala. Eu acho que o mais difícil é controlar num grupo muito grande a crítica. Porque todo mundo acha que sabe muito. Né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma segurada no ego para poder não ultrapassar a linha, né? E essa é a parte mais difícil. Então, apesar de eu dividir as minhas experiências, eu fico como uma mediadora, dizendo se já foi, se está demais, não, vamos voltar à fala do início, e eu vou ponderando para que que o grupo evolua até o final. Senão a gente fica só no usuário. Então vamos voltar, vamos avançar um pouco. Então, o contrato é apresentado para as pessoas antes de entrarem. Se tiver uma pessoa nova no grupo, tem que falar das regras. Tá? Porque isso é um contrato básico para poder participar no grupo. Tá? Depois, bom, já falamos sobre isso.
E quando o grupo conquista estabilidade ou tem menos gente, até a questão do tempo ou a lista de inscrição para falar, a gente abandona e deixa solto, né? E é sinal que o grupo vai fluindo. E à medida que o grupo amadurece, vocês viram, Gustavo, ó, nós criamos essa regra, né? O grupo cria também suas regras a partir das suas condições, né? Pessoais lá, particulares. E, bom, falamos sobre o sigilo, as relações de poder. As relações de poder no grupo são sempre muito horizontalizadas. E é claro que o coordenador, ele tem um certo poder pela experiência e pela colocação lá, eu sou o facilitador do grupo. Mas a gente estimula que existam, que surjam novas lideranças que possam ajudar vocês a coordenar o grupo, né? Então, também ter uma certa, circulação do poder no grupo. E aqui tem uma questão de a gente, na formulação dessas regras e pensar o processo, a gente discute muito a parte de psicologia dos grupos, né? E nós temos basicamente duas funções na facilitação de um grupo. Primeiro é o guardião. O guardião é aquele que assegura as regras do grupo. O grupo não pode ficar sem o guardião, né? É claro que o grupo, depois que amadurece, ele introjeta as regras, mas se tem, principalmente com muita gente, tem que ter sempre o guardião lá das regras, né? E tem aquela pessoa também que a gente chama, ou a função do incentivador. Antes, no início, a gente tinha duas pessoas no grupo. Depois a gente viu que vocês davam conta tranquilamente de ter as duas funções. Falar de vocês, fazer pergunta, etc. E, ao mesmo tempo, garantir a função do guardião. Isso é importante, e eu quero que vocês comentem um pouco. Nós temos vários tipos de reunião. A reunião mais comum e que acontece sempre é a que a gente chama arroz com feijão, que é a experiência das pessoas terem tempo para falar de si, qualquer coisa que seja relevante para elas. Essa é a reunião mais comum. Mas é possível o grupo combinar. Por exemplo, Dejani falou sobre a questão do luto. Eles escolheram o tema de luto e você pode planejar de uma semana, de uma reunião para outra, né? Então, nós vamos falar sobre luto na próxima semana, ou sobre os efeitos colaterais do remédio, ou sobre, por exemplo, nos grupos de familiares, é possível um familiar ter vida própria? Ou vai ficar coladinho lá na pessoa que precisa ser cuidada? Esse é um tema muito importante nos grupos de familiares. Então, outro tema que aparece para a reunião temática, direitos sociais, benefícios. E aí, às vezes, então, pode ser chamada uma reunião temática com convidado externo. Por exemplo, o grupo, o facilitador, ele não vai assumir esse papel de ser o orientador do grupo. Eles vão escolher um profissional que é mais adequado para aquela temática. Por exemplo, efeitos colaterais de remédio. Pode chamar um psiquiatra para vir temporariamente dentro do grupo e falar disso. Só que depois que o tema esgota, ele sai e volta para o arroz com feijão, porque tem sempre exigência de as pessoas terem um espaço de fala. Então, normalmente, na nossa experiência, faz um grupo temático, mas depois, no meio do caminho, as pessoas começam a falar das suas coisas, que é o arroz com feijão. Pode ter, de vez em quando, já apareceu, discutir um filme, discutir um texto, né? Ou trazer um relato de experiência. Nós temos, por exemplo, um livro que nós publicamos em 2005, que é um relato de narrativas de vidas de usuários. Então, é possível escolher, por exemplo, uma narrativa dessa, ler um trecho e depois
Entendeu? Então, dá para fazer, é muito flexível, mas a gestão é sempre do grupo. Vocês querem comentar um pouco sobre isso ou não? Sim? Então, por favor, voltamos aqui. Então, o tema, eu não posso lançar um tema, né? O tema é trazido da própria roda de conversa da reunião, né? Começa, geralmente, com o responsável relatando sobre aquela angústia, sobre aquele sofrimento, e até chegar a algum tema importante que algumas mães começam a debater, e daí é gerado o tema. Mas nunca eu trago o tema, porque, né, e não é uma regra do grupo. O tema tem que nascer da reunião, do debate. Acontece a mesma coisa, né? Quem traz são eles, a gente senta lá e eles geralmente têm esse planejamento, eu quero falar de tal tema. E aí a gente pensa em abordar no grupo seguinte, na data seguinte. Tem um caso que eles me cobram muito, porque teve uma dinâmica, né, que a gente usou música. Então, eles cada um escolheria uma música que falasse, né, sobre ele, né, sobre a pessoa, sobre o sujeito, e como essa música tem o que fala sobre esse sujeito, o que essa música toca, enfim. E não somente para esse sujeito que escolhe essa música, e é uma ferramenta que ele pode usar para se expressar, mas os outros compartilham da mesma música, né? Do mesmo tema que ele traz. Então, eles cobram bastante. Quanto é que vai ter aquela dinâmica da música? Então, dia 30, vai ter a dinâmica da música. A gente vai poder trazer como suporte, né? Isso aí foi uma escolha deles, trazer como suporte, como ferramenta, né? Para que eles possam ali se debruçar dentro das questões deles, né? Eles trazem através dessa música, das letras da música e até das melodias, né? Da própria melodia. É uma coisa que eles implantaram no grupo. Muito legal, inovação aí. A gente tem experiência também de muita poesia, né? Eles, por exemplo, na conclusão, nós tínhamos aqui no nosso grupo, as pessoas traziam poesia ou então cantar junto também, né? E às vezes, mas era mais para a conclusão, e não tanto como tema de reunião. Isso aí. O grupo tem toda essa liberdade de produzir, né? Então vamos lá. Vamos para frente. Voltamos ao Data Show. Vocês estão vendo, né? Nunca tem apresentação sem eles. E eles não se prepararam, não. Aqui é o seguinte, a experiência deles é que manda. Como é que é o roteiro básico de uma reunião? Então, nós separamos 3 fases de uma reunião. Primeiro é o acolhimento. Você recebe as pessoas, acolhe, apresenta as pessoas umas para as outras, principalmente as pessoas novas, e pode dar informes também. Olha, nós vamos ter um passeio no CAPES, vai ter esse evento, etc, etc. Então, essa é a fase do acolhimento. A outra fase é a atividade principal, que é a troca de vivência, desafios, estratégia de lidar, as conquistas, ou a reunião temática. E depois é a conclusão ou síntese reflexiva, que a gente recomenda que seja de pelo menos 15 minutos, com algumas perguntas básicas. O que foi importante nessa reunião? O que mais tocou vocês? A coordenação foi boa? Né? Alguma sugestão para a próxima reunião, etc, etc. Então, essa coisa
essa primeira pergunta é muito importante, em que você volta para a reunião assim, o que me tocou? O que foi mais significativo? Né? E às vezes ali aparece, às vezes uma pequena reuniãozinha ou se fecha o tema com mais uma colaboração de cada um. Tá? Então essas são as 3 fases principais da reunião. Tá? E vou lembrar, esse material a gente pode repassar também para os interessados. E, inclusive, também para a Fernanda, ela já tem acesso e todos os profissionais que quiserem podem ter acesso a esse material. A gente, divulgar, nós não temos nenhum problema de divulgar esse material. Então, vamos lá. E nós temos, na cartilha azul, uma seção que a gente recomenda muito, que veio inspirada da experiência do movimento dos usuários nos Estados Unidos, em que eles, depois de muitas reflexões, eles criaram uma estratégia de bem-estar. E que a gente recomenda que todos os facilitadores leiam. Primeiro, estratégia assim, a gente pode até começar uma reunião assim, o que você faz que você gosta de fazer de atividade? Por exemplo, tem gente, eu gosto de música, eu gosto de caminhada, eu gosto de pescar, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ir para uma área verde. Então, cada um dos participantes do grupo podem lembrar de quais atividades que fazem bem para eles. E podem até, né, na metodologia, até escrever isso, porque no momento difícil eles podem acionar. E eu gosto de música, eu posso fazer isso quando eu não estiver bem. Depois tem outras fases, mas principalmente, o que são disparadores para mim que eu não gosto ou que não fazem bem? Então, uma briga de família, ou problemas financeiros. Então, identificar aquilo que mais faz mal para mim. Né? Ou quais os sintomas, os sinais de que eu não estou bem. Então, cada usuário ou familiar pode ter essa lista também daqueles lembrar desses sinais. E o último ponto é, se eu não estou bem, o que eu devo fazer? Procurar um serviço, procurar os meus amigos principais, desabafar. Então, essas estratégias estão lá na cartilha azul, que todo mundo deve baixar, é uma cartilha curtinha, e que tem essas estratégias lá. O seu Luiz, por exemplo, ele sempre tira xerox disso e passa para os colegas lá e para os profissionais também. E é algo que funciona muito legal como estratégias comuns do dia a dia para lidar, né? Ou para se sentir melhor ou para lidar quando você não está bem. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E outra coisa. Questões jurídicas para a contratação das pessoas. Primeiro, como nós trabalhamos com contrato CLT, a aposentadoria por invalidez, por diagnóstico de transtorno mental, não pode ser recontratada. Então, esse é um impedimento. O benefício de prestação continuada. Isso é muito interessante. O Mauro nos chamou a atenção disso. Por quê? A pessoa tendo o BPC, a partir de 2021, nós temos uma lei que permite que uma pessoa que tem o BPC possa se contratar, ter um contrato CLT e possa, inclusive, manter metade do benefício de prestação continuada. E se a pessoa perdeu o emprego, ela volta com o BPC inteiro. Então, isso é fundamental de ser conhecido como possibilidade, né, de um usuário ou um familiar tem um limite de salário, mas é muito importante. E
Uma outra limitação, que aí é difícil, é quando a pessoa é portador de uma pensão de genitor falecido e que recebe a pensão, e aí, se tiver um contrato de trabalho, dificulta. E nós temos a experiência, o seguinte, hoje o INSS está muito rigoroso, está pegando qualquer pessoa para perder BPC. Nós temos experiências, está acontecendo por aí. Então, tem muito cuidado com essa questão, né, de aparecer com CPF por aí e perder o BPC. Tá? Então, isso é algo importante para a gente pensar. E, vamos ver. E, por último, eu quero falar das formas de apoio que os trabalhadores de suporte de pares podem ter. Primeiro, nós temos o nosso grupo de WhatsApp do programa de suporte de pares. Problemas, dificuldades, eles podem colocar lá uma mensagem. Tem o WhatsApp privado da Denise. Fica com a Denise, olha, eu vou ter, por exemplo, um problema de saúde, eu preciso me ausentar, isso é negociado. Depois, nós temos as reuniões regulares de supervisão, elas são muito importantes, uma vez por mês, e participação no grupo de ajuda mútua de formação. Nós temos, na última sexta-feira do mês, nós temos um grupo de formação de trabalhadores e que também é um grupo de ajuda mútua. Depois da supervisão, a gente vai aqui para o Centro de Estudos do Pinel e eles têm possibilidade, qualquer um, participar tanto do grupo de familiares quanto do grupo de usuários. Eles têm o apoio do apoiador local e do diretor de serviços, que eles têm acesso direto, né, inclusive com o WhatsApp e presencialmente. Eles têm o apoio do serviço de atenção psicossocial, onde ele está lotado. Isso é uma condição para se vincular ao programa, que eles têm que participar, têm que manter o seu cuidado no CAPS, onde ele se trata, ou o filho se trata. E a questão da licença médica. A gente, se precisa de um tempinho, que a barra ficou pesada, negocia com a Denise e a gente tenta impedir a licença via INSS. A Denise explicou isso, que é algo que é importante, que muitas vezes esse período difícil é curto, a gente gerencia com o serviço de tratamento, com o serviço de trabalho, e dá para a gente lidar isso de uma forma mais simples. Então, essas são as formas que a gente tem de apoiar os trabalhadores. Eu acho que, então, o próximo tema é o tema da próxima mesa. Nós vamos ter um cafezinho agora, um tempinho, para a gente poder relaxar um pouquinho, ir no banheiro, e a outra mesa nós vamos ter um pouco mais de participação. A ideia é o seguinte: se vocês tiverem perguntas, comentários, ou podem fazer por escrito, ou podem vir aqui na frente e comentar. Nós vamos falar sobre os efeitos, o impacto do programa de suporte de pares e os desafios também, retomar os desafios e principalmente desafios ético-políticos. Então vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na mesa. Isso.